Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Pois é, dica terapêutica dessa quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023, e eu vou falar sobre baralho cigano versus tarô tradicional. Esse é o tema dessa nossa dica terapêutica de hoje. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Pois é. Tem um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como o nosso milenar tarô. Então, minha gente, tarô versus baralho cigano. Tem um que é melhor que o outro. O que é melhor começar? Eu começo com tarô, começo com baralho cigano. O que é? Como é que é isso aí, tá? Gente, quando eu comecei estudando tarô tradicional. E já atuando profissionalmente, que eu comecei a me interagir com baralho cigano. Comecei a lidar com baralho cigano, já vinha da base do tarô ali. Parecia que era muito mais fácil, por quê? No tarô você tem 78 cartas, ou seja, você tem 78 signos, tem 78 símbolos, e no baralho cigano você tem 36, parece um universo simbólico muito menor, então parece que é muito mais fácil, né? Só que ao longo de mais de 25 anos lidando com as cartas, mais de 25 anos formando, né, pessoas interessadas em estudar aí esses baralhos, eu vi que, né, na verdade, não é tão simples assim. Tem pessoas que vão pegar o tarô, vão se desenvolver com o tarô muito fácil, vai comer o tarô, e vão ter uma certa dificuldade de lidar com o baralho cigano e vice-versa. Tem pessoas que vão ter uma dificuldade enorme com o tarô tradicional e vão, né, escancarar ali, vão lidar muito bem, de uma forma muito fácil, com o baralho cigano. Em primeiro lugar, vamos ver as coisas que são parecidas. Eu tenho um bilhão de tarôs aqui, né? Só que na minha mesa tem meu tarô profissional, que é o Rider-Waite. Tenho mais dois cabalísticos. Tarô do Crowley, tarô da Golden Dawn. Tem outro aqui, ó, tarô de Marsella, vários tarôs. Tem o meu baralho cigano profissional também. O baralho cigano profissional. Tem outro baralho cigano que eu adoro. Aí ainda tem o baralho do malandro, que tem mais ou menos a mesma base do cigano, mas é diferente. Tá? É bom falar sobre isso também. Vamos lá. Tanto o baralho cigano quanto o tarô, eles têm a mesma base. A base, vamos falar que a base é o baralho que a gente conhece, baralho de 52 cartas. Como é que é o baralho que a gente conhece? O baralho que a gente conhece é o As até o 10. Então temos 10 cartas e temos 3 figuras, né? O valete, a dama e o rei. Então 13, né? 13 cartas multiplicado por 4, são os 4 naipes, que a gente tem o naipe de ouros, espadas, copas e paus, né? Então 4 vezes 13, 52. Nos baralhos modernos, né, a gente ainda tem a figura do coringa também, né? Temos os coringões aí no baralho. E o que é isso? O baralho cigano, ele também tem essa mesma base. Só que o baralho são 36. Por que são 36 cartas e não 52? Porque o cigano a gente trabalha com As, e aí depois com 6, 7, 8, 9, 10, e as 3 figuras, valete, dama e rei. Então nós temos 9 cartas, né? 9 vezes 4, os 4 naipes. Então são 36 cartas. E uma outra coisa aqui, a dona Lenormand, que é a figura que vai criar esse baralho cigano, existem vários baralhos diferentes, vários baralhos que são chamados de baralhos ciganos, inclusive com número de cartas diferentes, tá? Mas a Madame Lenormand, ela vai e pega essa base, né, esse As, esse 6, né, essas cartas, e acrescenta figuras ilustrativas a essas cartas, e essas figuras é que trazem o simbolismo, que trazem o significado das cartas pra gente. Mas eu poderia pegar o baralho, se eu conheço já, né, eu poderia pegar o baralho comum,
né? Sem figura nenhuma. Tem muito cartomante que usa isso. O baralho comum, sem figura nenhuma, é o Ás, aí do 6 ao 10 e mais as 3 figuras, os 4 naipes, né? Vão dar 36 cartinhas ali, mesmo sem ter figura. O cara que já sabe ali tá tirando uma carta específica qualquer, sabe que carta é aquela, né? É, é, esse baralho cigano com 36 cartas, ele tem poucas dentro da visão Lenormand, ele tem poucas diferenças entre eles, mas tem uma bem significativa. A carta 21, deixa eu pegar a carta 21 aqui. A carta 21, que a maioria dos baralhos ciganos ela é representada por uma montanha, em alguns baralhos ela é representada, então, a carta 21 ela é representada por uma montanha, tá? Vou pegar um outro baralho aqui, a carta 21. Em alguns baralhos ela é representada por um rio. E aí a gente tem uma diferença simbólica significativa. A montanha aqui também é montanha. A montanha traz a imagem da quietude, né? E o rio traz a ideia da adaptabilidade, da flexibilidade. Então temos algumas cartas em algumas versões desses baralhos que são diferentes, tá? Esse aqui é um baralho de 36 cartas, o baralho do malandro, é um baralho de 36 cartas, também ilustrativo, mas com ilustrações completamente diferentes desse Lenormand aqui tradicional, tá? Bom, essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Aí a base do tarô. E a base do tarô como é que é? É a mesma coisa, né? Só que assim, né, no tarô são 78 cartas. Por que são 78 e não são 52? Porque primeiro a gente tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores, né, são 56 cartas de arcano maior. Por que 56 cartas se no baralho tradicional, o baralho que a gente joga buraco, o baralho que a gente brinca aí, são 52? Porque, né, esse baralho, os arcanos maiores são, né, as cartas do Ás ao 10, mas ao invés de 3 figuras, 4 figuras. Aí é o valete, né, o cavaleiro, a rainha e o rei. Geralmente é assim, é o valete, cavaleiro, rainha e rei. Então são, ao invés de 13 cartas, são 14 cartas, 14 vezes 4, 56. Então isso aí são os arcanos menores, desculpa. E a gente tem também 22 arcanos maiores. Os arcanos maiores chamados de trunfos, né? Eles sumiram, eles desapareceram no baralho tradicional, mas não desapareceram completamente, né? O Coringão, o que é o Coringão? O Coringão, ele tem uma relação com o louco, do arcano maior, né? O arcano número 0, o arcano 22, o arcano muito importante, né? Ele permanece ali na figura do Coringão. Então os arcanos maiores eles permanecem no nosso baralho de jogo aí na figura do Coringão. Os tarôs eles têm controvérsias sobre essa história dos tarôs e tudo, de onde vem, né? De onde ressurgiu, tarô de Marsella versus tarô de Veneza, a origem egípcia do tarô, também tudo isso é muito controverso. Mas o tarô ele foi sofrendo adaptações ao longo de muitos séculos. Então a gente tem mais distinções entre eles. Eu falei que aqui no Lenormand, o ciganão tradicional, como eu falei, tem outros ciganos também, com mais cartas. Aí tem bastante diferenças. Mas no cigano Lenormand, 36 cartinhas tradicional, essa carta 21, a outra cartinha ali, a cartinha 12, que é a mesma coisa. Alguns tarôs apresentam durinhas, outros corujas, outros periquitos, mas são sempre dois trazendo o mesmo tema do relacionamento. A carta que vai mudar mesmo é o 21, que é a carta que nesse baralho que eu apresentei para vocês é a montanha, e em outros baralhos é um rio, e aí fala da sabedoria do rio, é uma outra coisa, um outro simbolismo. Nos tarôs tradicionais, a gente tem as versões. Cada cabalista, cada pesquisador do tarô pode ter a sua versão. Então aqui a gente tem 4 baralhos e eles todos são diferentes entre eles. Por exemplo, nos arcanos maiores há uma diferença da ordem, da posição da justiça e da força. Em muitos baralhos, nesses 2 baralhos aqui, a justiça é a carta número 8 e a força é a carta número 11, enquanto que nesse baralho aqui, o que eu uso profissionalmente, o Rider-Waite, a força é
a carta número 8 e a justiça é a carta número 11. Uma outra coisa também, aquelas figuras, né, que eu falei, que é valete ou pajem, cavaleiro, rainha e rei. Por exemplo, na visão do Crowley é princesa, príncipe, rainha e cavaleiro. Ele qualifica de uma forma diferente. Então a gente tem mesmo, né, os mesmos baralhos, né, eles podem ter interpretações diferentes. Mas qual é o melhor tarô para a gente começar? Na verdade, eu estimulo como professor que o aluno pesquise os dois, que use os dois. Eu sempre falo assim, olha, o tarólogo profissional, ele tem que dominar os conceitos inerentes a cada uma das cartas. Cada uma das cartas a gente pode falar que tem 4, 5 palavras-chave conceituais que vão desmembrar uma série de conceitos. Por exemplo, o próprio louco ali, né? O louco, ele representa uma palavra-chave começo. Então, começo, início de ciclo, por isso que ele é a carta número 0. Início de ciclo, início de uma nova fase, dar uma zerada na vida, tudo isso tem a ver com esse, né, princípio, com esse conceito-chave de começo. Cada carta tem 4 ou 5 conceitos-chave que vão desmembrar, né, conceitualmente as possibilidades de interpretação das cartas. A mesma coisa no baralho cigano. Né? Cada cartinha ali, né, tem um conjunto de 4 ou 5 palavras-chave, mais ou menos, né, que vão desmembrar conceitos. Por exemplo, aquele 21 sendo a montanha, o conceito-chave é a quietude. A estabilidade são conceitos-chave, que aí assim, estabilidade é o momento de parar, é o momento de fazer crescer, é o momento, tudo isso tem a ver com o tema da estabilidade. Então cada carta tem ali um conjunto de conceitos chaves, né, que vão desenvolver o quê? Os sentidos, os significados da carta. Isso é o lado racional do estudo. Mas o tarô ele exige também, né, essa compreensão simbólica, exige também um lado intuitivo, um lado que tem a ver com a comunicação do que está por trás dessas cartas. Os tarôs, as cartas, eles são oráculos. Se a gente for estudar os oráculos estão sempre fazendo o quê? Uma ponte entre o nosso mundo humano, né, esse mundo material aí, e o mundo espiritual. Então existem ali os professores espirituais por trás. Aqui a gente tem um conjunto de professores espirituais, aqui a gente tem um conjunto de outros professores espirituais. É isso aí mesmo? É isso mesmo. Se a gente for levar a termos, né, os tarôs, eles ajudam a gente a se comunicar com os anjos cabalísticos. E os ciganos vão se comunicar com os ciganos? Sim e não. Existem o panteão cigano, por assim dizer. A gente chama de baralho cigano por conta disso, mas tem uma mesma base, como eu falei aqui. Uma mesma base de construção desses elementos simbólicos. Então também temos professores espirituais diferentes, né? Por isso uma pessoa pode se comunicar muito melhor com o tarô tradicional do que com o baralho cigano, né? Mas também existem professores espirituais aí que podem se comunicar com as duas vibes. Como é que isso funciona para mim? Isso funciona para mim assim, da seguinte forma. Aqui tem uma voz masculina me orientando e aqui tem uma voz feminina me orientando. Uma voz masculina exige muito o meu conhecimento racional. Quando eu estou tirando uma carta de tarô do tarô tradicional, na minha intuição, na minha mente, isso é fundamental para quem lida com as cartas, aquilo que está passando na nossa mente, né? Vem uma voz orientadora do tipo assim, isso, aprofunda mais o conceito, ok, bababá, vai me pontuando, né? E eu vou interpretando, e aí com base nisso que eu vou construir ali a minha orientação. Já aqui no baralho cigano é uma relação muito mais, é uma voz feminina, e é muito mais o diálogo mental que me orienta. Então eu tiro as cartas, elas vão me dar ali uma conjuntura simbólica, mas aí isso para me ligar à minha mente, e as coisas vão na minha mente, eu vou confirmando com as cartas aquilo que está vindo na minha mente. Então é uma forma um pouquinho diferente de trabalhar com um com o outro. E isso, eu sempre falo, não quero cagar regra para ninguém, mas assim, ao longo da minha trajetória profissional de muitos anos, eu vi acontecer dessa forma com muitos cartomantes, com muitos tarólogos também, né? Então, não tem nenhum que seja melhor que o outro. Eu estimulo, inclusive, que um tarólogo, mesmo que ele vá trabalhar com cigano ou prioritariamente com tarô tradicional, que ele aprenda os dois,
aprenda o cigano e aprenda o tarô tradicional. O que você vai começar, olha para as cartas, paquera as cartas, vê o que te chama. Aquilo que te chamar primeiro você aprofunda, você vai. E depois estuda o outro também para compor esse conhecimento das cartas, que é muito, muito, muito importante, muito, muito, muito legal, né? E é uma coisa que é milenar, né? Esse conhecimento, e você pode ter certeza que eu estou falando aqui agora é algo que vai ser muito desenvolvido na nova era, porque a nova era, essa era de Aquário, apesar de Aquário ter uma racionalidade muito forte, ter uma base científica muito forte, é uma ciência que não é uma ciência reducionista. A ciência aquariana não é uma ciência cartesiana, não é uma ciência reducionista, não é uma ciência que reduz o espírito. Ao contrário, é uma ciência vanguarda, é uma ciência que se abre para a comunicabilidade entre o analítico e o simbólico. Então, os tarôs, a astrologia e o holismo de modo geral vão ser muito bem recebidos pela era de Aquários, né? Vão estar todos em evolução, todos em processo de crescimento, tá? É isso, minha gente. Essa foi a dica dessa quarta-feira, 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. Semana que vem tem nova dica terapêutica para vocês. Um beijo, obrigado.